Nayana, bom, eu não acredito na história. Eu não acredito na história que a Fênix é a destruição do mundo. Eu acho que vai ser igual às flores de Stereo Love. Pode ser, a gente não sabe o quanto o Imperador Celestial tá falando a verdade. Até porque as caras da Imperatriz também são meio estranhas, já olharam? Já notaram? Que ela meio que parece que discorda dele. Eu nunca vi uma Imperatriz Celestial assim, tão tranquila. Mas o que eles iam ganhar matando ela? Eu não sei, é o que eu falei. Querem alguma coisa que ela tenha. Pois é, quando o filho parece que eliminou, parece que ele melhorou a saúde dele. Eu não sei se o que ele tem, que ele tá morrendo, tem alguma coisa tem alguma coisa a ver com a Fênix. Porque ele me pareceu muito melhor depois que ele conseguiu levar a flor pra lá. E como é a esposa dele, que ele fala que é a esposa dele, que era a mãe do Deus Sol, que combateu a Fênix, eu não sei se ela fez isso pra salvar o marido, não sei. Eu falando, a gente sabe pouco da história. Né? E ele me pareceu muito melhor de saúde. Ele falou, agora tudo... Ele até fala pra Imperatriz, agora tudo volta ao normal. E ela fica com uma cara meio... Não gostei muito dessa história. E a gente não entende. Né, Gervásio? As caras da Imperatriz, pra mim, são muito significativas disso, que tem alguma coisa aí por trás. Sim, são muito... Tem uma coisa acontecendo. O que aparentemente o Imperador tá morrendo por um tipo de condição rara entre os imortais e tá morrendo. Provavelmente a Fênix tem algo a ver com isso. Talvez a Fênix tenha amaldiçoado ele, ou alguma coisa assim. Então ela tem que morrer para quebrar. Provavelmente por ciclos de encarnação, né? Ou se ela renascer por completo, é ele que morre. Vai saber, né? Pode ter uma coisa conectada com a outra. Porque o fato dela estar voltando, então, ele estava envelhecendo. Fala. Provavelmente, o que eu acho que eu acredito? Provavelmente ela tem alguma coisa a ver, porque ela, pelo que deu a entender até agora, era uma criatura primordial. Ela surgiu com o universo. Então, ela é mais velha que o reino dos demônios, os reinos dos deuses e os mortais. Ela é mais velha. Pode acontecer alguma merda na última encarnação que ela amaldiçoou o cara por algum motivo. E ela, assim, até eu voltar, você vai envelhecer, morrer, coisa do gênero. Então, provavelmente, ele deve estar fazendo o seguinte: eu vou matar ela a cada encarnação dela para eu não morrer antes que ela desperte o poder dela. Então, pode ser fazendo tudo isso, não para salvar o mundo e por aí vai. Não, para salvar o rabo dele. Para salvar ele mesmo. Pode ser tipo o pai do Império, sabe? De Stereo Love. Pensa no rabo dele primeiro. Também acho que pode ser. A Cat até comentou aqui, ó. Pois pra mim esse imperador conta meias verdades, apenas o que é conveniente pra ele. Pois é, dá muita cara de que ele tá escondendo alguma coisa. E assim, eu sei que a gente tá jogando o Deus do Sol lá, chamando ele de Sussu, mas a gente também não viu, as coisas estão pouco mostradas, a gente não viu direito o que o pai mostrou pra ele, ou o que o pai falou pra ele. Porque assim, só mostrar a lembrança, ele não tinha sido convencido. Aí o drama para e já vai pra cena que ele vai tentar matar ela. A gente não sabe nesse meio termo o que aconteceu. Eu não sei se ele descobriu, ou como a gente tá falando, que se a Fênix viveu, o pai morre. Se for isso, é muito complicado dele escolher, né? Não só a questão do mundo ser destruído, mas o pai morrer também. É o que eu tô falando, a gente não tem as informações completas. Pra mim é muito difícil julgar, diferente de Tio, onde a gente tinha as informações completas, como eu comparei, que a gente vem desde o início sabendo o que aconteceu no futuro, né? A gente viu todo mundo morrer, a gente viu o poder demoníaco no seu pleno exercício das funções. Aqui a gente não viu a Fênix, a gente não sabe, a gente tá muito perdido ainda na história. E é porque eles escolheram contar a história assim, justamente pra gente ficar nessas dúvidas. Por isso que eu ainda não tô jogando ele como um FDP 100%, porque eu realmente não entendi ainda o que foi dito pra ele, o que aconteceu e quais são as motivações, certo? Não que eu esteja passando pano, mas assim, o lado dele não foi mostrado, o lado do Imperador. Tá muito tudo ainda assim, ó. Love is in the air, tá tudo no ar, né? E realmente tá difícil pra mim julgar ainda. Por enquanto eu tô chamando ele de Sussu, porque ele tá uma verdadeira Sussu. Mas a Sussu eu sabia o que ela viu, o que ela enfrentou ele, e eu não sei. A gente vai começar, a gente tá vendo agora que eles começaram a contar as reencarnações, né? Tem uma coisa que é assim, o rei selou a memória do menino, né, Yan Yue, e quando o rei mostrou alguma coisa, mostrou a fração que era interessante para ele mostrar. Sim. Né? Então não dá mesmo para saber se... Porque dá a impressão que
como o Gervásio diz, essa Fênix reencarnou muitas vezes e não dá para saber se em alguma dessas vezes ela realmente exerceu o poder. Aquela conversa que o rei tem com o Yan Yue, antes de o Yan Yue matar ela, né? É uma conversa muito de convencimento. Ele está querendo convencer o filho, mas é uma conversa que isso dá a impressão de que, como foi a Cat que falou, que tem meias verdades. Sim. Que não, as coisas estão que nem você falou, tudo nubladinho. E a tia que viu o episódio 17, você viu o 17, não viu? O drama faz muito isso, faz isso 2 vezes. Ele pulou alguma coisa nessa parte, que a gente não viu a conversa completa dele com o pai. Ele tava falando que não ia fazer isso, corta, já vai pra ele matar ela. E ele faz isso, o drama faz isso de novo no episódio 17. Porque mostra, vou dar um pouco de spoiler pra vocês que não viram, porque ele vai pra matar ela, certo? Só que ele não mata, só que não mostra por que ele não matou, certo, tia? Simplesmente corta, ele levou a flor no lugar dela e ela tá viva lá com o Lorde Demônio, mas não mostra como é que ele foi convencido de ir embora só com a flor. Já é a segunda vez que o drama faz isso. Simplesmente pula uma cena que tem muita importância, talvez para jogar a nossa compreensão mais para frente. Por isso que eu tô falando, eu fico muito na dúvida. E uma coisa que o próprio nome não falou, aquela flor, que tem um nome mesmo, ela é parte parte da memória e da alma da Fênix. Sim. Então, talvez, o que nós vamos ver como a reencarnação passou por um instante. No mundo real. Só que passou 10, 12 episódios. Aí, provavelmente, ele também participou da situação, pegou também as informações, teve todas as informações, sabe o que a flor faz e levando de volta. Por isso. Ele talvez levou a flor. O que me deu a entender é que, assim, a flor é uma parte dela, é lógico. É igual a história da Branca de Neve, que você leva um coração de porco no lugar pra provar que você matou. Ele levou a flor porque a flor é uma parte dela e pra provar pro pai que ele tinha matado, só que ele não matou. Então, ele sabe que ele não matou. Então, rolou alguma conversa, alguma coisa pra ele resolver levar a flor e não matar ela. Só que isso a gente não vê, certo? Pula de uma cena pra outra. Já o lobinho voltando pra sua floresta, aí a gente vê ela do quarto chorando com a situação, o Lorde falando que salvou ela. Mas a gente não vê o que... A gente não vê... 2 momentos do sol que a gente não vê. A gente não vê como o pai convenceu ele e a gente não vê por que ele não matou ela. Por isso que pra mim ainda tá muito difícil julgar, sabe? Porque ele sabe que ela não morreu. Pelo menos eu acho que ele sabe. Ele tá mentindo pro pai. Porque se ela sobreviveu e a gente não viu a cena, ele não chegou nos finalmente nela. E ele pra ter levado a flor no lugar, ele não tem o corpo dela pra levar. Se ele não tem o corpo dela pra levar, ele sabe que ele não matou ela, né? Então, ele tá usando aquela que eu falei, a tática do caçador da Branca de Neve. Tá levando uma coisa pra dar uma prova mentirosa, né? E aí eu não sei, tem a cena dele na chuva, capinando. É lógico, pode ser porque ele tá cometendo dupla traição. Ele tá traindo o próprio pai, como também tá traindo ela. Às vezes a preocupação dele é a traição dupla que ele tá cometendo. Como a gente não viu a cena, a gente não sabe? Mas a gente sabe que ela tá viva. Ele não matou. Ele levou a flor no lugar, ele sabe que ele não matou. Ele se convenceu em não matar. Como? A gente não viu. E aqui é a mesma coisa. Como o pai convenceu a ele, a gente não viu. Então, é complicado. A gente ainda tá com muitas informações picadinhas. São coisas que eles estão jogando pra frente realmente pra fazer o mistério, né? Vou continuar lendo aqui os comentários. Deixa eu falar aqui. Alice falando, né? Aí eu ainda não sei como será ele de fato, mas no momento o Zeus do Sol está um pouco como vilão. Não entendo ele. Exatamente, a gente não entende ele porque a gente tá assim. Lógico que a gente tá julgando as ações merdas que ele tá fazendo, mas a gente não tem a informação total sobre ele. Né? Aliás, sobre personagem nenhum, é o que eu falei, a gente não sabe a Fênix como Fênix, a gente não sabe muito sobre o Lorde Demônio. E é engraçado que a gente já tá no meio do drama praticamente, já estamos no episódio 24 e a gente já tem muitas dúvidas sobre o personagem. A gente não sabe os interesses do Imperador Celestial, a gente não sabe muito sobre a Imperatriz. Eles estão... Até o romance eles estão jogando bem pra frente. Estava falando aqui que a gente sabe que tem um romance entre a deusa da cozinha e o Lorde Demônio. A gente já tá no meio do drama e ainda não rolou muito nada, sabe? A gente já vê ali que ela tem uma paquerinha nele,
mas da parte dele ainda tá frio, gelado, né? Se eles são um casal do drama, o casal secundário, que é vendido, né? Como casal secundário, ficou meio de lado. Até as próprias meninas, a Pavoa e a irmã, ficaram meio de lado nesses últimos episódios, sabe? Foram jogadas ali para escanteio. Então o plot é bem grande, eu quero ver se eles vão dar conta de explicar isso tudo e trabalhar bem esses personagens todos. Porque são várias situações. E a gente tá vendo uma encarnação agora, a gente sabe que tem outra. Porque eles têm, o Deus Sol e a Fênix, eles têm 3 nomes. Então a gente tem que ver eles com 3 nomes. E aí eu começo a ficar preocupada, porque os episódios estão passando, como é que a gente vai resolver? Sabe? Tomara que eles resolvam... Dá a impressão que não tem episódios suficientes para solucionar. Tudo isso, sabe? Eu começo a ficar preocupada, mas vamos ver. E em Tio foi o contrário. Não tinha universo suficiente para contar toda a história, porque faltou um episódio. Pois é, exatamente. Eu começo a ficar já preocupada, né? Deixa eu ver aqui mais comentários. Deixa eu ver... A Nayana falando, eu acho que a Fênix é uma deusa suprema que governa o mundo e o Imperador Celestial não quer que ela atinja o Nirvana. Pode ser, é o que eu falei, pode ser. Ele pode estar fazendo as coisas pelo interesse dele e a gente não sabe. E eu acho que a ascensão da Fênix tem a ver com a derrocada dele. Eu senti muito isso nessa questão de que ele melhora quando a Fênix, ele estão conseguindo destruir a flor, né? Ou seja, se ele tá destruindo um pedacinho da Fênix, que aquilo é só um pedaço, e ele já tá se sentindo melhor, talvez é a morte dela que salve a vida dele. Pode ser. Pelo que tá dando a entender, pode ser uma relação ali. E pela careta da Imperatriz também me dá muito a entender isso, né? Alice, esse ministro não me enganou, é o vilão do Reino Mortal até onde eu assisti, mas estou desconfiada do Rei Celestial, muito sinistro. Gente, a gente sempre tem que desconfiar do Rei Celestial. Oi, Verônica. No drama, a Garota Abençoada também era muito colorido. Um dos dramas de fotografia mais bonita que eu já vi, mas um dos piores dramas que eu já vi, né? Ninguém gosta, né? A Cris, boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Bem-vinda. Cris tá atrasada aí, ela vai colocar em dia. A Iana também, boa noite, bem-vinda. A Alice dando boa noite pra elas. Iane, eu dropei a Garota Abençoada, acho que todo mundo dropou, gente. Verônica, amo esse drama da Cobra Branca, um ritmo lento, mas com mensagens maravilhosas, sempre dando um tapa de luva de pelica. Maravilhoso, né, gente? Essa é uma história muito clássica chinesa, ela tem várias versões em desenho, filme, drama, é maravilhosa. Lu, tem que passar a história dele no Reino dos Imortais e como ela morre e vira mortal. Pois é o que eu falei, tem muita coisa que a gente não sabe, sabe? A Cat Melina, eu gostei da deusa da cozinha e principalmente quando ela joga umas verdades na cara do povo. Ela é muito louca, né? Daqui a pouco a gente vai falar dela. Ela é muito figura, gente, é muito porra louca. Meu Deus do céu, eu nunca vi uma garota tão louca. Ela é muito louca mesmo. Aquela ali é louquinha de pedra. Cris, oi pessoal. Não consegui pôr em dia o drama, mas vou colocar em dia. A gente vai cobrar. Nayana, a prota é tão boa que eu não acho que ela seja a destruição do mundo. Sim, como o Tantagin era. E ele era a destruição do mundo, gente. Você vê que o Tantagin não era ruim, mas se a Sussu não aparecesse na vida dele e mudasse os sentimentos dele, ele ia se tornar aquilo que a gente vê, né? Porque reencarnação é complicado. Ela pode ser muito boa agora, mas quando ela volta a ser a entidade que ela é, a gente não sabe. Uma coisa é ela como mortal numa reencarnação. Como eu falei, eu não conheço a pessoa... Tipo, por exemplo, ao contrário de novo. A gente conhece a personalidade da Baiqian. Eu sei quem é a Baiqian. Quando ela vira Sussu, ela é uma outra coisa, certo? Mas eu conheço ela como a deusa Baiqian. Então ela voltar a ser Baiqian, pra mim não me incomoda. Porque eu tenho conhecimento de causa de como ela é. Aqui a gente não viu a Fênix, sabe? Por exemplo, a gente tá vendo a reencarnação dele, a gente sabe que as memórias do mundo terreno não é o que a pessoa é como um deus, não é o que ele é de verdade. O Dijun no mundo terreno é uma coisa, o Dijun como Dijun é outra coisa. Então, é o que eu falo, ela é muito legalzinha como humana, como uma entidade besta, Fênix, é que eu falei, a gente não viu, a gente não sabe. Né? Lembre-se bem que o grande deus da guerra, do amor e fase demônio, quando ele estava imortal, ele era completamente diferente. Um playboy, fanfarrão, festeiro, não era nada aquele grande senhor da guerra com deveres
deveres. Então, a vida mortal pode dar outras experiências para ele. Exatamente. Se ele vai usar bem isso ou não, isso depende. Exatamente. Tem uma coisa também que o drama faz, que é brincar com a questão das memórias. Porque o drama mostra 3 tipos de morte da Fênix e a gente fica tentando entender qual é a futura, qual é a presente, porque mostra ela de noiva de vermelho, morrendo, mostra ela levando uma espadada no ar, eles dois vindo com a espada, e mostra essa em que ele ataca, e aí a gente viu que não virou morte. Mas no começo não, quando começou a mostrar, você tem uma impressão de futuro, né? Salvo aquela da noiva que parece que é passado. Ou, aliás, o Yan Yue, ele entende que é o destino dela como mortal, porque ela estava até noiva, inclusive, né? Mas assim, o drama vai brincando com isso, que nem você falou, jogando informações picadas, porque você fica tentando ali descobrir, para pontuar, se realmente é passado, presente e futuro. Né? O drama não dá. E o fato dos dois estarem com a... Vocês estão me ouvindo? Porque parou para mim. Estamos ouvindo. Ah, legal. O fato dos dois terem a memória selada, porque os dois têm a memória selada, né? Tem a memória selada. E eu fiquei até um pouco frustrada, porque eu achei que logo que ela chegasse no reino demoníaco, a Flor já ia entrar em ação. Ah, eu também queria, para lembrar tudo de uma vez. Nossa, eu fiquei muito frustrada. Porque é isso, o drama não tá incoerente, mas tá deixando a jogando gente nesse suspense. Tá jogando suspense pra frente. E a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não julgar. Assim, ó, por exemplo, o personagem do Milan. Milan é o rapazinho lá que é amigo de infância da protagonista. Ele é muito bom na reencarnação, mas quem já viu os outros episódios sabe que na reencarnação do passado ele era inimigo dela. Então, em determinadas reencarnações, as pessoas mudam de lado, né? Então, uma coisa é como ela é na reencarnação. Ela como a Fênix mesmo, com as suas memórias plenas de deusa, de besta espiritual. Como que ela é? A gente não sabe. A gente sabe como Deus Sol é, porque a gente vê ele como Deus Sol, né? A gente sabe como ele é, porque a gente vê ele como ele. Ela não, ela está passando numa reencarnação. Aquela personalidade dela, aquela família dela, não necessariamente é a família dela ou a personalidade dela. Tá? É um processo que ela está passando de reencarnação. Aquilo é só uma parte da vida infinita que ela tem. E aí eu tô falando, o drama tá jogando isso pra frente. A gente não sabe como a Fênix é. Né? Então é muito complicado da gente julgar. E isso é legal, porque deixa a gente interessado em saber como ela é, como essa divindade, né? Outra coisa interessante que eles nos últimos episódios mencionam é que a Fênix e o Sol se atraem. O tempo é o fogo, todo. Fogo, né? Então, o tempo todo a Fênix e o Sol se atraem, né? E de novo a gente não sabe se o pai dele, do Sol, né, o Imperador Celestial, está usando isso, né? Porque sempre que tiver o Rei Sol, a Fênix vai ser atraída, né? Então a gente não sabe. Eu vou ser sincera que dando um palpite aqui, eu não confio naquele imperador. Quem, gente? Quem confia? Quem confia? Eu nunca confio. O único imperador confiável e gente boa é o Imperador Love of Galaxy. Sim. Ele é o único... Imperador Wen. É o único maneiro. Nenhum imperador mortal, imortal ou demoníaco é confiável. Nele eu confiei do início ao fim. Eu tinha até medo, gente, de estragarem o meu personagem maravilhoso dele. Ai, que imperador gostoso da vida. Ele tem um vídeo no meu canal. Por que eu amo o Imperador Em? Porque ele merece, que ele é maravilhoso. Exatamente, concordo, Giovanni. Melhor imperador ever. Fora ele, meu filho. Pode ir. Tem outro drama também do Jeremy, que agora eu esqueci o nome, que o imperador também ajuda bastante. É raro, hein? É raro. Eu esqueci o nome. E depois eu vou lembrar. Depois lembra e você fala. Pode continuar lendo os comentários aqui.
Alice falando, eu acho que os casais estão bem, todos até no momento, combinando, estou gostando de todos os casais e torcendo pra serem um casal. Também, eu acho que as combinações são muito bonitinhas, né? Estão ok nas personalidades, vamos ver mais pra frente, né, como é que vai ser. O Dezer falando que gostou do lobinho protegendo a Fênix, foi fofo. Lu Mendonça falando, o Deus Estátua tá selado pelo Imperador. Deus Estátua. Gente, já vamos começar a dar apelido? Deus Estátua. Eu até anotei aqui um que elas falaram no grupo, ó. Que é o Deus Lesado, a Fênix Palitinho e o Demo Coringa. Ai, gente, vocês não prestam. Ai, deixa eu ver. A história do sorriso, gente. Demo lá é o Demo Coringa, Vamos... O sorriso dele é bem legal, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Mais comentários. Tem gente falando que não tá assistindo ainda, que vai ver a live depois, tudo bem. Deixa eu ver o que mais. Aí vocês estão falando do outro drama. Nananana. Aqui a Cat Miriam falando, pode ver que a cozinheira ainda vai devolver o sorriso do Demo. Ela ficou preocupada, né, que ele perdeu o sorriso. A Solange do Demo Coringa também, você tá falando, né? Maíra passando paninho pro Deus da Estátua. Não, eu não tô passando pano. Eu tô falando... Tanto que eu falei que eu sou time Fênix. Estou aqui representando pela primeira vez o time Fênix. Eu tô falando que eu tô querendo entender o que está acontecendo. Gente, eu comparei ele com a Sussu. Deus da Estátua. Vocês sabem que eu comparar alguém com a Sussu é o pior xingamento que eu posso fazer. Vocês conhecem a minha opinião sobre a Sussu. Eu não estou... Só que eu tô falando o seguinte. A construção é diferente de Tio, porque a gente não sabe o que tá por trás. Em Tio a gente sabia tudo que tava por trás. Aqui não. Né? E é esse ainda... Assim, eu pra julgar 100%, assim, bater um martelo, filha da puta... Né? Eu tenho que ter a informação por completo, eu tenho que entender a situação. E eu acho que todo mundo meio perdido ainda, porque o drama não explicou. Né? E eu tô falando, e isso é legal, ele tá mantendo ali o suspense da história. É de propósito, não é um defeito, sabe? Eu não estou reclamando. Eu estou falando como ele está construindo a história de maneira diferente, né? Alice, gente, ele perdeu a memória, como ele não iria ficar assim, é difícil. Pois não é, eu acho que não é questão de passar pano, sabe? Eu já comparei ele com a Sussu, só isso aí é o maior xingamento que eu posso fazer na vida. Ali, ele só sabe até onde querem contar as histórias, aí fica difícil pro Deus do Sol, vai ficar sem sentido. Pois é. E é o que eu tô falando, eu não sei a que ponto a vida da Fênix não tá conectada, como eu falei, à vida do pai dele, né? Então, pra mim, é bem complicado isso, se é essa a questão, né? E ainda tem a questão da mãe dele, gente, a gente já sabe as coisas muito por alto, né? Deixa eu ver... Aqui. Ai, Alu, eu não entendo esses imortais tudo lesado, não enxergam nada. Você vê que eles como imortais, eles têm até pouco conhecimento. Você viu que a própria Imperatriz não sabia que a pessoa podia tocar o sorriso por alguma coisa. Você vê que eles saindo ali do mundo celestial, eles não têm muito conhecimento de causa. Até porque eu acho por a questão da lei que eles não podem intervir. A partir do momento que você não pode intervir nas coisas... Eles estão... Tanto que... Qual é a maior alegria da deusa da cozinha? Fugir. Porque o reino celestial é chato. Porque eles estão sempre ali no mesmismo. Fazendo sempre as mesmas coisas. Acho até legal que... eu não sei se vocês repararam, mas o reino celestial não tem paredes. Os quartos... Eu não sei se vocês repararam, isso eu achei legal a diferença. O reino celestial, quando você tá no quarto da Imperatriz ou na sala do Imperador, vocês já notaram que não tem paredes? É uma prisão sem paredes, mas é uma prisão. O Deus Sol se refere àquele lugar como uma prisão, a cozinheira se refere àquele lugar como uma prisão, e ao mesmo tempo é tudo aberto e livre. Os quartos não têm parede. Isso eu achei muito legal. Esse contraponto. Isso, na verdade, é o panótico, um tipo de prisão que foi usado por um bom tempo, na qual quem está na prisão ficava nas suas celas e tinha alguém vigiando sempre todas as celas. Então você sempre tinha que se controlar, não falar e por aí vai. Isso é um panótico, mais ou menos isso. Só que é um outro conceito, mas é um panótico. Todo mundo tá vigiando todo mundo. Todo mundo tá vigiando todo mundo. Tudo é aberto. Então você sempre tem que vigiar a si mesmo para não fazer uma coisa errada e tudo mais. A nossa deusa da cozinha, ela tá cagando pra isso. Eu acho que é a deusa mais interessante que eu vi até hoje da minha vida, sinceramente. Também, uma coisa que confirma isso é o reitor
que era um deus e abriu mão da sua divindade. Aliás, dois personagens interessantes que eu acho que também ainda vão se mostrar. O reitor, que a gente fica curioso de o que faz ele largar a sua divindade, e o feiticeiro lá da biblioteca, que é um ser divino daquele reino, né? E tem aquele lado sombrio, né? E ele dá a impressão que ele sabe de tudo, né? Sim. A impressão que a gente tem que sabe de tudo. Esse tipo de figura que ele faz é tipo uma esfinge, né? É aquela figura que sabe tudo, né? E ele é bem essa figura. E que, na verdade, ele não tem lados. Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele é muito esse tipo de figura, sabe? Que a gente vê em vários contos de fada. E, geralmente, essas figuras, eles têm esse acesso a essas ferramentas. Vamos pegar o Death Note, por exemplo. A gente tem lá a figura do Death Note, o livro da morte. Você tem o Shinigami que cuida. Ele é meio que um Shinigami. Ele cuida dessas ferramentas e ele faz essas trocas, porque quem ganha o Death Note também tem que fazer uma troca com o Shinigami. E isso é muita característica também da cultura oriental. Ele é aquela figura que quer ver o circo pegar fogo, sabe? Ele troca coisas por outra, uma coisa que não tem valor pra ele, talvez nem um sorriso de uma pessoa, sabe? A memória do pai da garota em relação à filha. São coisas assim, que pra pessoa é muito importante, pra ele para ele não tem valor, mas ele quer ver... Eu acho que ele quer ver sofrimento. Sim. Ele deve se divertir vendo o sofrimento das pessoas. Exatamente. Deve ser uma coisa... Pô, o caso do Supremo, Lorde Supremo, dos demônios. Ele quer tirar o sorriso dele. Por isso que o demônio tem que segurar o riso dele. Porque no momento que ele ri, é perder o riso de vez. Ele segura o riso. Sim. Então, ele quer ver esse sofrimento das pessoas, não importa quem seja. E eu acho que isso é uma criatura muito cruel. É uma criatura cruel. Por isso que eu comparei ele com o Shinigami, porque o Shinigami também tá ali pra se aproveitar de ver a morte dos outros, né? Vamos dizer assim. Nesse estado mesmo. Ele pra mim figura ali mesmo como um demônio desses assim da vida. Cat... a Flor contém as memórias delas, pelo que entendi, a evolução dela como Fênix. E seu despertar completo está ligado aos seus sentimentos, e sem as memórias ela não evoluirá até o Nirvana. Pois é, então se sem a Flor ela não vira a Fênix, é o que eu tô falando, como a gente não viu a cena, talvez por isso o Deus Sol levou embora e não tenha matado ela. Isso que eu tô falando, tá faltando aí a gente ver algumas coisas, né? Sim, o próprio pai dela falou que se ela passar pelos 3 ativamentos de sangue, ela atinge o Nirvana e destrói tudo. E vai entender que ela passou por 2 aquela vez que ela matou todo mundo quando era criança, e depois que ela salvou o Deus Sol do ódio demoníaco. Foram 2 situações. A terceira seria a Flor. E sem a Flor, ela não pode atingir o Nirvana, então ela não é um perigo. Pode assim ser. Dizer. Ela é um perigo. Pode ser por isso que ele levou a Flor e não ela. Talvez foi uma maneira que ele encontrou de poupar ela. Como a gente não viu, a gente não sabe. Né? Mas é uma opção. Ale aqui chegou. Boa noite, pessoal. Vim dar um oi e curtir a live. Obrigada, Ale. Boa noite. Deixa eu ver aqui mais os comentários. Deixa eu ver aqui. A Mary chegou aqui. Mary Morgado, boa noite. Eu vi lá que você tinha mandado no WhatsApp que ia chegar atrasado um pouco. Atrasada, mas cheguei. Importante é que veio, Mary. Vamos lá, Cat. O Duar é a memória do passado, pois ele tem a cicatriz que dói quando ele estava perto dela sem memória. Sim, sim. O negócio, aquela do ar da espadada é do passado porque ele já tem a cicatriz, né? Exatamente. É dessa reencarnação agora. Quem viu até o episódio 24 termina ali nessa cena que é a que ele fica lembrando, né? Aqui. Mas será que ele vai morrer com o feitiço Demo Coringa? Não, eu acho que o feitiço realmente só tira o sorriso dele. Não acaba com a vida dele. Até porque, pra mim, o objetivo desse cara não é matar as pessoas. É como o Gervásio falou, é ver o sofrimento. Ele não quer a morte, né? Ele quer o sofrimento, eu também acho. Né? A Cat falando, eu acredito que ela vai dar um jeito de morrer pela maldição, pelo menos é o que eu espero. A Fênix ainda tá com a maldição, isso é verdade. Eu quero falar sobre isso, mas a gente já chega lá. Deixa eu ver aqui sobre essa questão da maldição. A Pavô é da tribo das galinhas de Arte Sophie.
Bom, Lu Mendonça, boa comparação. É verdade. É acho que é da verdade. mesma tribo. Veio lá daquela renca de gente ruim que não presta. Ai, deixa eu pôr a música que acabou. Olha, boa comparação. Concordo plenamente com você. Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A Tainá falou que o Chufeng pra mim não representa um Fênix. A Fênix é um deus da destruição e da reconstrução. O Fênix do Chufeng não faz nada. Gente. Não, eu não vou tecer comentário, senão a gente entra numa outra briga aqui. Mas eu concordo com você. A flor é o espírito primordial da Fênix. Exatamente. Então...